Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Miguel Torres é dirigente associativo, animador cultural na ACERT, Associação Cultural e Recreativa de Tondela, uma associação com 35 anos de trabalho, com uma companhia de teatro profissional Trigo Limpo, e gera o Centro Cultural Novo Ciclo, um espaço multidisciplinar das artes. Tem um trabalho muito forte de ligação à comunidade, particularmente às escolas, com quem desenvolve projetos, sendo de salientar que o teatro na Escola Secundária de Tondela é uma disciplina de opção e que tem 9 turmas com essa opção. A questão que hoje queremos colocar a Miguel Torres é como é que a igualdade de género surge ou é trabalhada pela ACERT. A questão da igualdade de género na ACERT é uma questão que nós só começámos a trabalhar especificamente com esse termo recentemente. E eu passo a explicar porquê. Porque, sendo nós pessoas da área do teatro, o teatro é, por natureza, um espaço onde a questão da igualdade não se coloca, porque toda a gente é igual e toda a gente trabalha para um espetáculo da mesma forma e com o mesmo entusiasmo e com a mesma entrega. E, portanto, para nós essa questão não se colocava, era uma questão que para nós era bastante distante, a questão da igualdade, porque era uma coisa que considerávamos inata à nossa própria atividade. Se fomos confrontados com a questão, com o trabalhar com as comunidades para a questão da igualdade, quando há uns anos atrás uma colaboradora nossa da ACERT, que dava aulas de inglês no nosso espaço, foi brutalmente assassinada pelo marido, pelo companheiro dela. E nessa altura levámos uma grande pancada na cabeça, como se costuma dizer, porque foi uma coisa que sentimos muito próxima de nós, e percebemos que lidávamos com uma ferramenta, que é o teatro, que por excelência pode ser a ferramenta que pode contrariar todos os preconceitos que há à volta da igualdade de género e sobre as questões de género e sobre a questão das relações entre o homem e a mulher. E, portanto, a partir dessa altura, interpretámos esta nossa tarefa de forma diferente. E temos trabalhado, sobretudo com as escolas, como disse na introdução, em Tondela, a escola secundária tem a opção de teatro. Há 9 turmas que têm aulas de teatro no nosso espaço. 9 turmas que trabalham não com a nossa direta orientação, porque tem um professor específico para essa disciplina, mas com o nosso apoio permanente, ou seja, há sempre um elemento da companhia que acompanha o trabalho do professor e também as nossas equipas técnicas que constroem os espetáculos com eles. E nesses espaços, por exemplo, uma das coisas que nós mais trabalhamos de forma mais vincada no início do trabalho com os jovens é a questão do contacto físico, uma coisa que é muito, hoje em dia nós vemos os jovens que são de mentes muito abertas, muito libertas, mas quando confrontados com os seus pares, com os seus colegas, muitas vezes têm muita renitência no toque, no contacto físico, no aproximar a pele uns dos outros. E, portanto, trabalhamos muito o teatro, numa fase inicial, sobre essa criação da cumplicidade. E a cumplicidade é essencial para a construção de um espetáculo. E não existe cumplicidade sem o contacto físico, sem o abraço, sem o beijo, sem o aperto de mão, sem uma festa, sem o tocar no cabelo, sem uma proximidade muito forte com quem está connosco em cima do palco a construir um objeto comum e a tentar contar uma história no mesmo patamar em que estamos. E, portanto, nós, quando trabalhamos a questão da igualdade, trabalhamos-la numa primeira fase com essa questão das escolas, através da utilização de algumas ferramentas teatrais para combater os estereótipos do homem-mulher, do macho-fêmea, do que é que está definido para cada uma das tarefas, para cada um dos géneros, para cada um dos sexos e, portanto, o teatro é uma ferramenta ótima para contrariar. E o primeiro exercício que fazemos é exatamente esse de contrariar a repulsa no toque e a repulsa no contacto entre os jovens das escolas. Depois, trabalhamos também muito com as populações mais idosas, desenvolvemos no âmbito da iniciativa comunitária Equal uma metodologia que chamamos oficinas de poder e que trabalhamos sobretudo com populações idosas nas aldeias da zona da Serra, portanto ela é na Serra do Caramulo, e trabalhamos muito com as populações idosas sobre as questões de género. Aliás, desenvolvemos essa metodologia sobre as questões de género usando
novamente ferramentas do teatro, especificamente uma ferramenta desenvolvida por Augusto Boal, que é o Teatro do Oprimido, para tentar pôr as pessoas a desempenhar papéis sobre os quais normalmente são muito críticos na sua própria comunidade. E, portanto, muitas das vezes levamos os homens e as mulheres dessas aldeias a desempenharem o papel do outro sobre quem são críticos, ou do outro sobre quem são amigos, ou do outro de quem são, de quem se revêem. E isso leva-os a inverter os papéis sobre os quais muitas vezes se veem confrontados. E essa metodologia tem-se revelado muito interessante nesse exercício de aproximar as pessoas e aproximar os sentimentos e aproximar o respeito pelo próximo, porque a questão da igualdade é sobretudo para nós uma questão de respeito. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.